Então vamos lá! Quanto eu já recebi de dividendos com mais de 1.600.000 reais investidos? Cara, esse vídeo vai ser sensacional, vocês me pedem esse vídeo sempre e eu acho que você vai se surpreender. Eu me surpreendi bastante com a quantidade que eu recebi de dividendos ali. Então, primeiramente, quem é Sardinha Raiz já deixa aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, cara, espera, segura. Se o vídeo te der alguma informação que você não sabia, alguma coisa que realmente te agregou na sua vida, você fala assim, putz, esse vídeo foi legal, aí sim você deixa o seu like, aí sim você se inscreve. Eu não quero like por pena, não quero nada disso. Eu quero se eu realmente te agregar na sua vida, se eu realmente trouxer um conhecimento que você não tinha. Então o que acontece? Para quem não é familiarizado com o assunto Bolsa de Valores, quando você investe em empresas ali na Bolsa de Valores, elas lucram e elas distribuem o lucro para os acionistas. Da mesma forma, se você tivesse uma padaria na esquina, cara, alguém chega ali para comprar um pão, tarará, você vai lucrando, ao longo no fim do mês ali você pode distribuir uma parte daquele lucro para você. Uma parte você usa para aumentar a padaria, para reinvestir, para pagar os funcionários, outra parte você distribui como lucro. As empresas na Bolsa a mesma coisa. Os fundos imobiliários fazem a mesma coisa, só que eles distribuem valor de aluguel. Da mesma forma, se você tivesse várias casas de aluguel ali, você ia pegar uma parte, fazer as reformas, tarará, restante distribui ali para os sócios. Então, é exatamente assim, não tem diferença nenhuma. E a gente aqui no canal, então, a gente investe bastante em renda variável, né? A gente investe bastante também em renda fixa, mas a gente investe muito em renda variável. Então, eu quero mostrar para vocês terem uma ideia de com a carteira do canal aqui, quanto a gente recebeu de dividendos. Antes de mais nada, é importante se lembrar que como essa carteira foi construída ao vivaço para vocês aqui, então eu fui fazendo mês a mês, né? Ela não foi uma carteira que eu peguei 1.600.000 e investi de uma vez. Só existe 1.600.000 nessa carteira desde dezembro. Antes disso, ela tinha muito menos dinheiro. Lá em 2019, ela começou uma carteira com 20 mil reais, 10 mil reais, e a coisa foi crescendo e foi tomando essa proporção. Graças aos aportes que a gente fez, que a gente colocou muito dinheiro, lembre-se sempre, o que te enriquece é o seu trabalho, a Bolsa de Valores é para construir patrimônio. Então, graças primeiramente aos aportes que a gente foi fazendo aqui na carteira do canal, como também a própria valorização dos ativos. Já mostrei para vocês vários meses, teve ano que a gente aumentou o patrimônio de 178 mil só com a valorização mesmo e tudo mais. Só que, se você olhar, então a primeira coisa, evolução patrimonial, vou mostrar para vocês. O patrimônio bruto inicial do primeiro mês da carteira do canal, antes aqui dela ser pública para vocês, quando ela era uma piada de fórum, quem estava lá no fórum se lembra. Então, 28/2/2019, ela ainda era a piadinha lá que eu brincava com meus amigos, com dinheiro de verdade, bela idiota, né? Então, 13.447 era o patrimônio bruto e foi crescendo ali o patrimônio bruto dessa carteira até o mês de julho, que é quando começa aqui no canal. Quando ela começa no canal, eu começo a fazer aportes maiores para vocês verem ali, e aí a gente vai alavancando essa carteira que se torna a carteira do canal. Essa carteira, para quem não acompanhou o comecinho meu no canal, esses foram 2 vídeos que inclusive eu removi, ela era um experimento que a gente faria ali para ver o que aconteceria com o investidor que entrasse na Bolsa de Valores por agora, seguindo recomendações. Então, a ideia dessa carteira inicialmente, que a gente brincava na comunidade, era seguir recomendações, cara. Eu pegava aqui uma carteira e pegava casa de análise, pegava essas coisas todas e ia seguindo a recomendação e montando uma carteira das ações mais recomendadas. E aí a gente foi vendo como é que essa carteira estava performando lá naquele ano de 2019. Minha ideia era publicar um estudo com isso aqui, né? O tanto que eu sou sem noção, né? Minha ideia era publicar um estudo para mostrar como que seria sido a rentabilidade, o investidor que mesmo sem conhecimento, ele saiu comprando qualquer ação ali praticamente que estavam comentando no mercado e não vendesse nunca. Eu ia fazer isso aqui durante uns 10 anos, que eu tenho paciência, então eu ia fazer isso aqui durante uns 10 anos e publicar o estudo, aí desisti disso, criei o canal, aproveitei essa carteira que já tinha algumas ações ali e fui arrumando ela assim, para a gente poder consertar ela. Das ações que estavam naquela carteira não ficou quase nada, né? Ficou PEMAN, ficou algumas coisas bem realmente inusitadas aqui na carteira, mas continua aí. Não eram ações ruins, a maioria, porque eram ações amplamente recomendadas, algumas eram ações que eu não colocaria, não compraria normalmente, mas que depois eu não fiz novos aportes e aí virou a carteira do canal. Então lá em julho a gente faz essa modificação, essa virada e aí começa, mas tá vendo, ó, 73 mil e tal. No final de 2019, essa carteira já tinha 241.692 reais, que aí quando eu comecei o canal eu passei a aportar só nessa, eu não aportei mais na minha carteira pessoal e aqui a gente vai evoluindo rápido, né? Isso aqui ainda bem no começo do canal, o canal não dava dinheiro nenhum, mas o meu trabalho era bom, eu já aportava bastante dinheiro, aportava 80 mil às vezes, aportava 40 mil, então foi crescendo rápido. No final de 2020, a carteira já foi para 616 mil reais, né? Quem está acompanhando lá desde o começo lembra, mas ela só chega em 1 milhão ali, olha só, chega em 1 milhão depois em 2021, né? Demora bastante para ela chegar no primeiro milhão ali, eu sei que não demorou tanto, né? Como demoraria para a maioria das pessoas, mas 2021 então ela chega em 1.081.000. E aí sim, aqui por agora é que ela vai começando a crescer mais,
muito da alta do Bitcoin, aquelas coisas todas, ela vai subindo mais rápido e aí a gente chega no momento que estamos agora. Então, como a gente vai olhar aqui, a gente vai olhar primeiro ano a ano, quanto rendeu de dividendos ali, para vocês entenderem, porque precisa separar os anos, depois eu vou botar só os últimos 3 meses para vocês verem a diferença que fez quando a gente começou a investir lá nos fundos imobiliários, na reta de número 31, acho que a gente fez a virada de mão e começou a colocar fundo imobiliário na carteira, porque estavam muito baratos, aí vocês vão ver a diferença que fez. Então eu vou puxar aqui para vocês verem a primeira coisa, a gente vai voltar lá no ano de 2019, até o dia 31 de dezembro, vamos ver quanto que a gente vai ter de dividendos. Então, de fevereiro, que ela começou lá, sendo a carteira da zoeira, até o dia 31 de dezembro. Então aqui a gente consegue ver, né, tanto a evolução patrimonial desse ano ali, quanto a gente consegue ver aqui os dividendos. Você vê que no primeiro ano, ó, a gente já terminou ali com 269 mil, mas como as empresas que estavam ali eram muitas empresas de tecnologia, eram muitas ações que não eram grandes pagadoras de dividendos, a gente tem ali R$ 811,13 só em dividendos, né? O juros sobre capital próprio, a gente tem aí R$ 456,58 e os rendimentos, né, de fundo ou qualquer outra coisa, R$ 994,04. Somando tudo isso, a gente chega aí no valor então de R$ 2.261,75 que foram recebidos em proventos lá em 2019. 2020 a coisa já muda de figura, né? A gente já tem um patrimônio um pouco maior no ano de 2020, foi o ano também da pandemia, foi um dos anos que a gente mais ganhou dinheiro aqui publicamente no canal, por quê? Porque no momento que as ações caíram, a gente continuou comprando, muita gente xingando a gente, foi um momento muito especial aí da nossa vida aqui, da carteira especial, não no sentido positivo, né? Porque as ações caindo, não estava acostumado a criar conteúdo aqui, era paulado em mim o dia inteiro, o pessoal queria que eu parasse de investir porque as ações estavam caindo. Então ali você vê que, olha só, a gente começa o ano com um patrimônio... E olha o que acontece com esse patrimônio em março, cara. Olha só, o patrimônio simplesmente se achata ali, né? Então aqui em janeiro a gente tinha R$241 mil já de patrimônio, mais ou menos aí. E em fevereiro ali a gente teve até uma alta bem relevante, porque eu também fiz um aporte maior. Então 263 mil ali a gente foi. A bolsa até não estava em alta não, mas eu estava fazendo aportes grandes. Olha o que acontece em março, olha para quanto vai nosso patrimônio. Olha a diferença de fevereiro para março, foi o mês da pandemia. Então, em março, em vez de evoluir para 300, a gente volta para menos de 200 em algum momento ali de março. Então, aqui você vê que a gente tinha bem menos dinheiro investido. Então, aqui em abril, né, eu faço aportes aqui bem relevantes. Inclusive, foi nesse momento aqui que eu acho que eu fiz os aportes mais altos, assim. Eu cheguei a aportar toda semana, mostrando aqui no canal. E aí, aqui é bom para quem fala, né, que eu sou vendedor de curso. Nessa época eu não tinha curso ainda. Tava vindo dinheiro de onde, hein? Do meu trabalho, né, gente? Eu sou empresário desde sempre, tenho mais de 7 empresas, mas aqui ficou claro para as pessoas, né, que eu tinha mais dinheiro. Então eu fui colocando ali em abril mais dinheiro na carteira do canal, fui mostrando para as pessoas, foi bom, foi um momento legal que eu pude trocar essa ideia com as pessoas e aqui foi onde eu ganhei a confiança da maioria das pessoas, enquanto tudo estava caindo, eu aportava. Em abril ali a gente tem então um aumento do patrimônio de volta para 263 mil, não com valorização, com aportes, tá? Aí em maio já começa uma leve recuperação e a gente vai para 295 mil e assim vai se seguindo até a gente finalizar o ano de 2020 ali com 616 mil reais, foi um dos anos que a gente mais teve rentabilidade. Nesse ano aí a gente chegou a ter uma valorização no ano de 2020, você tem noção, só valorização mesmo de 149 mil reais, cara. É isso, com a carteira desse tamanho. Então você imagina, né? A gente tinha uma carteira ali com 600 mil e a gente teve mais de 149 mil reais só de valorização. Então foi um ano muito legal, foi muito bacana pra gente ali esse momento de ter investido enquanto todo mundo tava com medo. E aí, cara, de proventos você vê que não é um valor tão expressivo, né? Começa a ser um valor, mas a gente está falando aqui de por ano, né? No ano inteiro a gente ganhou R$ 7.191,87, não foi um valor expressivo. Se a gente fizesse uma divisão aí para ver quanto seria a rentabilidade mensal, vou até dividir aqui por 12, a gente chegaria aí em R$ 600 de renda passiva, né? Seria uma renda muito pequena. Lembrando sempre, a estratégia da nossa carteira nunca foi gerar renda, vocês sabem disso, né? Eu não me importo se a empresa paga dividendos ou não, não é um critério que tira ela, então não é que eu não goste de empresas que pagam dividendos, mas é um critério que não conta a favor nem contra, tá? Então a rentabilidade em si não conta a favor nem contra. Para mim, o objetivo é o aumento de patrimônio mesmo porque eu não vou precisar desse dinheiro por agora. Eu continuo trabalhando
e não quero e não vou depender desse dinheiro, não pretendo me aposentar nunca na vida, inclusive. Então, isso aqui é mais para mim realmente uma forma de criar patrimônio, construir patrimônio, fazer o patrimônio ficar cada vez maior, que é o que eu ensino para vocês, a gente não depender disso aqui. E aqui então a gente chega em 2021. 2021 vocês já acompanharam, é mais recente, senão pode ver os vídeos lá, que é bem legal. Então aqui a gente já chega em 2021 que o patrimônio já começa ali, né, em janeiro de 600 mil e ele vai subindo gradativamente até terminar no patrimônio que a gente já conhece aqui. Mas existem momentos de grande valorização, existem momentos de grandes aportes que eu fiz aqui, porque aproveitei a queda dos fundos imobiliários, se desenhou como excelente oportunidade, então até aproveitei que eu tinha dinheiro ali parado, coloquei bastante aqui, fiz bastante retirada das minhas empresas também, do investidor Sardia quase não faço retiradas, mas das outras empresas fiz retiradas bem grandes ali e coloquei aqui então na carteira, né? Porque achei que estava bom investir, um bom momento para investir, eu não queria perder essa oportunidade, então fui comprando bastante coisa. Olha a diferença dos dividendos quando o patrimônio vai crescendo ali e também com relação aos fundos imobiliários, que é o que eu quero mostrar para vocês, porque aqui boa parte desses dividendos veio do final do ano e não do começo do ano, não era da carteira. A carteira já tinha mais de 1 milhão e não dava quase nada de dividendos. Aqui a gente chega, enfim, ao momento, né, em que a gente está falando aqui de mais de 20 mil de dividendos no ano, né? Só nesse ano aí, se você considerar, então, a gente colocasse anualizado, a gente teria recebido R$ 1.750 de dividendos por mês aí, ou de proventos de modo geral, mas você pensa, Raul, isso é muito pouco. Sim, essa carteira não era uma carteira focada ali em renda de maneira nenhuma. E aqui agora vem o pulo do gato. Baseado nesse número, se deu 21 mil em um ano inteiro, quanto você acha que os 3 últimos meses foram responsáveis por esse valor aqui? Então aqui vocês conseguem ver que boa parte desse dinheiro foram feitas nos últimos 3 meses. A gente pode chamar de 3 meses porque esse mês nem está finalizado, então a gente está falando de fevereiro, janeiro, dezembro e novembro, né? Se a gente colocar 4 meses aí. Então em 4 meses, olha quanto dinheiro a gente fez, né? Se você olhar aí só de rendimento, você vê que aumenta muito a coluna de rendimentos nos últimos 4 meses. A gente chega aí a 18 mil, que dividido por 4, aí você já tem R$ 4.721 todos os meses, se a gente fosse considerar. Então daria uma renda já essa carteira aqui agora do jeito que ela está. Isso foi só porque acrescentou 300 mil em fundo imobiliário, né? Não tinha uma presença grande de fundos imobiliários, eram uns 40 mil na carteira, foi para 300 mil, isso começou a gerar então R$ 471,75 aí de dividendos todos os meses. Gerou nos últimos 4 meses então um total aí de R$ 18.887. Viu a diferença que fez, né? E olha lá que novembro foi pequenininho, ainda poderia remover novembro ali do gráfico aqui de composição disso aqui, porque novembro ainda era um mês que a gente estava comprando pela primeira vez fundos imobiliários. Então se eu colocar aqui até dezembro, olha, você pode ver que vai até mudar de novo, ó. Dezembro não vai ter grandes efeitos na mudança, ó. Se a gente selecionar só dezembro em diante, a gente ainda não teria grandes efeitos. Eu quis colocar novembro porque já tinha alguns que a gente tinha investido em outubro, né, para pegar ali, mas você vê que não muda tanto, ó. Viu? Continua sendo um fator relevante ali. Se você pegar agora, ó, então, se a gente pegar 7.696,44, que foi o dividendos de fundos imobiliários, né, os rendimentos, mais ali os R$ 2.509,95, mais os R$ 5.221,38, a gente chega no total de R$ 15.427. Se a gente dividir por 3 meses aí, a gente chega numa média até melhor, uma média móvel de R$ 5.142,59. Então, esse provavelmente agora é o novo estado aí da nossa carteira. Isso eu expliquei para vocês desde o começo, que era fácil reverter a mão no momento que você tem uma carteira ali que já tem um grande patrimônio, você alocou isso em ativos geradores de renda, começa a mudar imediatamente. Eu fiz mais disso porque tinha grandes oportunidades em BBSE, tinha grandes oportunidades em outras empresas ali que eu fui construindo, mas essa é uma pergunta que vocês sempre fizeram. E agora vamos então, explicado tudo isso, vamos então saber quanto a gente já recebeu em dividendos desde o início da carteira, que é o que a gente quer saber no fim das contas, né? Então aqui na hora que eu fui ver quanto de dividendos eu recebi lá do dia 14/2/2019, foi quando essa carteira começou oficialmente, até o dia 23 de fevereiro de 2022, cara, eu fiquei decepcionado. Que número ridículo. Mas aí eu vou lembrar vocês de alguns fatores. A carteira não começou tendo R$ 1.600.000. Isso vai acontecer na sua também. Se você fizer, você vai pensar que não está recebendo nada. Essa carteira não tinha, né, um dinheiro ali relevante no começo. Então, lógico que em 2019 inteiro não teve nada de dividendos, como vocês viram. 2020 inteiro não teve quase nada de dividendos. Aí 2021, no final de 2021, teve um fator relevante. Por quê? Porque a gente começou a alocar esses investimentos em fundos imobiliários. É isso que eu explico para você, que você pode mudar a sua estratégia de acordo com as fases da sua vida. Eu mostrei isso acontecendo na prática. Olha,
esse quadro, né, que eu faço na reta é o quadro mais educativo de todos. Eu recomendo que todos vocês assistam. Eu vou mostrando como a carteira oscila muito, eu vou mostrando como estabilizar uma carteira, eu vou mostrando como mudar a carteira de acordo com aquilo que você quer. Se eu quero mais renda, se eu quero menos renda, como é que eu surfo nas oportunidades sem me jogar completamente nelas, como é que eu continuo mantendo a consistência ao longo dos anos. Então, cara, eu fui mostrando isso tudo para vocês mês a mês, cara, mês a mês. Então, assim, acho que é o melhor passo a passo que eu já vi na minha vida de como construir uma carteira consistente, mesmo começando com ela toda desregulada, começa com a brincadeira, arruma e tal, porque é assim que a maioria de vocês vão ser, né? Então, eu explico desde o começo, olha, a gente vai criar aqui, a gente vai ajustar, a gente vai arrumar. Se você voltar lá nos vídeos anteriores, eu já estou falando do que ia acontecer lá na frente. Então, é muito legal de você ver o Na Reta por causa disso. É claro que o material não é de extrema qualidade visual, eu não sabia falar do jeito certo, mas a ideia já era muito boa, sabe? Eu já estava comprometido com vocês de uma maneira que poucas pessoas se comprometeram aqui na internet. Então, cara, dividendos 14.283, juros sobre capital próprio R$ 5.412,49, rendimentos R$ 20.061,59, o total R$ 39.674,91. Cara, para uma carteira de R$ 1.600.000 é uma grande piada, a gente estaria falando aí de uma renda mensal de R$ 1.322,49. Por isso que eu falo, mostrei para vocês aqui agora, o mais importante para você que tem uma carteira e você tem essa carteira há mais tempo é você pegar o último quadrimestre, o último trimestre dela ali, você ver como é que tá os proventos ou tentar puxar os proventos que você recebeu no ano e fazer uma conta diferente para você conseguir simular mais ou menos quanto você vai receber, senão você se decepciona simplesmente por não ter entendido como é que funciona o jogo. Você viu que os 3 últimos meses ali são quase tão significativos quanto a carteira inteira. Bizarro, né? Então é isso que é importante vocês entenderem. E aqui a gente tem o outro foco dessa carteira, que sempre foi esse, né? A gente tem um patrimônio bruto aí de R$ 1.607.847 e aqui sim, em ganho, né? Essa carteira se mostra como uma excelente carteira, mesmo em um dos piores momentos dela. A gente está em um dos piores momentos que a gente já teve de rentabilidade. Em ganho, ela se mostra ainda com um ganho de R$ 204.832, a estratégia completa, renda variável, investimentos no exterior e tudo. Então, só o ganho direto, sem considerar dividendos, a gente tem R$ 204.832, então uma carteira muito inteligente. Vocês conseguiram ver como é que é a estratégia, eu espero que a gente consiga mantê-la por muitos anos ainda. Eu não sei se eu vou continuar mantendo, deve chegar num ponto que o patrimônio acumulado nessa carteira fica muito grande, acho que desconecta da maioria das pessoas, talvez a gente crie uma nova, comece tudo de novo, porque eu acho que foi muito educativo esse processo. Então, a gente vai vendo, posso aposentar essa daqui, começar outra junto com vocês, com outra logística, né? Tipo, com aportes controlados, talvez só podendo aportar um limite de valor, para não ficar fazendo nesse descontrole, às vezes bota 100 mil que você não vai ter. Então, a gente pode pensar em uma outra estratégia, conto com a ajuda de vocês para a gente pensar nessa estratégia, que jeito você acha que seria inteligente a gente fazer isso, ou não, mantém essa daqui mesmo e tá tudo bem, né? Porque essa daqui foi construída no ódio mesmo, na loucura, mas é uma carteira mais legal. Essa daqui tem muito daquilo que eu gosto. Eu não invisto mais na minha carteira principal, eu parei completamente meus aportes na minha carteira, então todos os aportes que eu fiz nos últimos anos estão aqui, tá? Eu não invisto a maior parte do meu dinheiro em ações e tal, porque eu ainda empreendo, né? Então isso aqui é uma parte do meu patrimônio onde eu coloco o meu dinheiro para investir, mas foi isso aqui, cara, dos últimos 3 anos, desde a data que essa carteira foi criada, na verdade de julho em diante, né? Quando ela foi criada não, vocês veem que os aportes aumentam ali, é o meu investimento de verdade, é os investimentos que eu tenho feito desde sempre. Então, vocês vejam que essa é a minha carteira de verdade dos últimos 3 anos, é assim que ela é. E aí, se vocês preferirem uma versão controlada disso, a gente pode fazer também. Uma versão controlada e essa daqui soma com a outra, some do radar aí de vocês. Vocês que sabem, eu acho que as duas coisas funcionam, mas acho que talvez uma carteira controlada funcionasse melhor para vocês, fico aguardando a opinião de vocês. Agora, se você quiser aprender a investir de verdade, cara, e parar de depender de videozinho, parar de seguir uma estratégia alucinógena, você pode entrar na UVP, é o meu treinamento de 8 semanas, onde eu te ensino a investir desde o zero, assim, desde o zero, pegar na mãozinha mesmo até as estratégias mais avançadas, vou te explicar tudo que a gente faz aqui, só que de maneira prática que você consiga aplicar na sua vida, preparado, com exemplos práticos e tudo. Eu não sou um cara de teoria, vocês viram aqui, sou um cara bem transparente, bem aberto com vocês, então você pode ir lá, auvp.com.br, clique em fazer o teste de perfil, né, fazer a matrícula, você faz o teste de perfil, se você for aprovado, você pode entrar na turma. E por que a gente faz um teste de perfil? É o que vocês sempre perguntam, não é porque eu não quero você como aluno, nem nada disso. É simplesmente para a gente fazer uma triagem e selecionar as pessoas que realmente estão comprometidas com os nossos objetivos, porque senão, cara, você entra desajustado, não sabe o que está acontecendo, às vezes está querendo um curso de day trade ou de ficar rico do dia para a noite, não está alinhado com os nossos interesses, você pula fora. Por quê? Porque no final da UVP, se você não ficar satisfeito, a gente devolve 100% do dinheiro e eu não gosto de ficar trabalhando de graça, né? Então, claro, se o cara vai pedir o dinheiro de volta, é melhor eu nem deixar ele entrar. Então, eu já faço uma triagem e ver se a gente está alinhado, para os nossos interesses estarem alinhados, para nem ter o risco de pedir o dinheiro de volta. É assim que a gente consegue garantir esse
compromisso, né? É um compromisso legal, mas é claro que exige esforço das duas partes, vocês têm que passar por uma triagem e a gente tem nosso time aqui fazendo a análise, né? Então um beijão para você, até o próximo vídeo, obrigado aí por sempre estar aí.